Olá, seja bem-vinda, Pura! Tudo bem contigo? Tudo bem! E aí, professora Márcia, tudo certo? Tudo certo para começar mais uma aula com uma nova turma. Que turma é essa? Primeiro ano, Pura! Chegou língua portuguesa no pedaço com vocês, amadinhos. Estão assustados? Calma, muita calma nessa hora. Eu fui chegando assim, apresentando a Pura, que é a professora Pura. Olha só, Purinho e professora Márcia. Então, amadinhos, vocês, né, ficarão com a gente. Unidade 1, unidade 2, unidade 3. Teremos aqui várias o quê? Várias apresentações. Que apresentações são essas, né, Pura? A questão do clube de leitura. Mas assim, respira, relaxa. Chegando para não assustar ninguém. Isso, fica tranquilo e favorável, tá certo? Por quê? Olha só, língua portuguesa é um componente curricular tranquilo. Você vai aí aprender a entender que tudo que disseram que português é difícil, como você já terminou, concluiu o seu ensino fundamental, calma, aqui nós vamos estudar conteúdos que você já viu. Nós vamos recordar, né, professora Márcia? Exatamente. Nós vamos também aprofundar, claro, né? Você está iniciando o seu ensino médio. E aí, seja bem-vindo você aí, estudante. Sabe por quê? Você está agora com o pé direito no novo ensino médio. É isso aí. Então, vamos lá? Vamos já, sei que você está curioso, quer saber aí como é que vai ser essa trajetória, como é que vai acontecer aí essas aulas, né? Vamos então explicar para você direitinho como nós vamos trabalhar esse componente maravilhoso que é língua portuguesa, a melhor disciplina do mundo! Então vamos lá, vamos juntos. Vamos aí um pouquinho sobre o componente curricular de língua portuguesa, primeiro ano ensino médio. Vamos entender os objetos de conhecimento. O que vem a ser isso? Os conteúdos que você vai estudar, tá certo? Então, língua portuguesa vai trabalhar em 3 unidades, tá certo? Todo o seu módulo terá unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Perfeito! O que você vai ver durante aí as 3 unidades? A unidade 1, nós vamos iniciar com o nivelamento, certo? Nivelamento, isso mesmo. Pura, pera lá, mas o que é nivelamento, professora? Calma, vou explicar para você. O nivelamento são aulas, nós construímos um mote de aula, tá? Em que você vai rever os conteúdos que você estudou lá no 9º ano. Olha que legal, né? Então, tranquilo, tá certo? Falei para você, fica tranquilo e favorável, que aqui o negócio vai ficar muito bom para você, tá bem? Bom, então você terá aí aulas do nivelamento, beleza? E aí nós vamos ter os objetos de conhecimento voltados aí para a gramática, você vai ampliar aí o seu conhecimento sobre a língua portuguesa, né? Você vai ter aí objetos de conhecimento que vai trabalhar aí a questão da gramática, vamos trabalhar literatura, vamos ter aulas sobre produção textual, sim, vamos ter aula específica, explicando para você sobre a produção de texto, como ela acontece, como você vai construir os parágrafos, como serão construídos aí cada frase, oração, certo? Então, nós vamos ver vários tipos de texto e a sua construção, certo? Vamos ter aí durante a aula, ao final de cada aula, um projeto chamado Trabalhando os Gêneros, hora de produzir, certo? Isso aí é uma atividade final que você, a cada aula, quando for solicitado, vai produzir um gênero textual. E calma, nós vamos explicar para você o que vem a ser esse gênero textual, tá? Eu sei que você já está aí fazendo anotações e para perguntar depois do que se trata, mas a gente vai explicar tudo direitinho. Também, o componente de língua portuguesa traz para você um projeto, um outro bem legal. Este vai te levar para um mundo
inimaginário, para lugares diferentes, para outros mundos, outros países, outros lugares. É o clube de leitura. Língua Portuguesa vai te dar a oportunidade de ler obras literárias, né? Obras aí que vão te abrir os horizontes, tá certo? E nós vamos ter uma aula específica sobre o livro que você vai ser convidado a fazer a leitura, tá certo? O clube de leitura, ele funciona. Todos os finais das aulas nós vamos lembrá-los, né, sobre a obra. A unidade 1 terá uma obra literária, a unidade 2 terá outra e a unidade 3 terá sugestões para depois você escolher fazer a leitura, tá certo? E nós temos aí durante o exercício, né, de cada aula, uma questão que é hashtag se liga no Enem, tá certo? E aí, então, é nessa arquitetura que o componente curricular de língua portuguesa será trabalhado com você, estudante, mediação tecnológica, beleza? Muito bem, vamos seguindo então. Como você já sabe, né, nós trabalhamos mediante competências e habilidades, tá certo? Nós vamos apresentar para vocês agora 3 competências que são aí a base da unidade 1, beleza? Vamos lá, primeira competência. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade para continuar aprendendo. Competência 2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando a diversidade e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação e combatendo preconceito de qualquer natureza. E a última competência? Utilizar diferente linguagem, né? Artística, corporais, verbais, para exercer com autonomia a colaboração, o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo ponto de vista que respeite o outro e promova os direitos humanos, e a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Beleza, então olha só, estudante aí, presta atenção. Depois que a gente passou para você toda a programação, como vai ser aí trabalhada a língua portuguesa, nós estamos agora com você aí na tela com já a agenda da aula 1.1, valeu? Vamos aí conversar um pouquinho com o nosso estudante a respeito, antes da gente já adentrar aí ao conteúdo, Amadinha? Olha lá, vamos aqui então entender. Esta é a nossa aula 1.1, tá certo? Mas ela é uma revisão, não é isso mesmo, Amadinha? É, revisão. Por quê? Vocês lá no Fundamental já viram esse conteúdo, que é ortografia. Por isso que falo nivelamento, emprego de certas palavras. Para quê? Chega aquela hora de produzir seu texto, você tem aquela confusão. Será que eu vou usar o porquê junto ou o porquê separado? Ah, mas olha, esse porquê dá tanta dor de cabeça. Por quê? Por quê? Hein? Ser ou não ser, por quê? Mas calma, tá? Isso é uma regra, a gente vai colocar aqui para você direitinho. Nós vamos explicar, vamos trazer exemplos e durante aí essa aula nós vamos aí permear com exemplos de diferentes gêneros textuais, tá certo? Você vai ouvir muito e você vai ver também bastante gêneros. Por quê? Gêneros, eu já vou adiantar, nada mais é do que uma tirinha, Um poema, uma música, uma piada, uma propaganda, tá? Um infográfico, um gráfico, certo? Só para você já aliviar, tá certo? Então, as aulas todas terão exemplos, iniciando com gêneros textuais. Por quê? Porque agora é o seu primeiro dia
em uma nova realidade. Agora você é aluno ensino médio, hein? E é claro que você está caminhando para chegar lá onde? Naquele teste final, né? Que é o Enem. Como é a construção do Enem? O Enem vai cobrar para você todas as questões, todos os itens, sempre com gêneros textuais, tá certo? E aqui, então, você não vai estar por fora de nada, não. Você vai estar muito bem preparado para isso. Então, vamos lá, amadinha, eu quero dizer já, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Vamos nessa aí para o nosso mundo, na língua portuguesa. Amadinha, vamos lá. E apresentando para vocês, amada, nossa árvore do conhecimento. Olha só, você, aluno, agora vai largar, vai só prestar atenção. Olha só, e deixar seu material de lado, presta atenção aqui na nossa aula, tá bom? Porque você já tem a sua bagagem, exatamente. E essa bagagem vai juntar com a bagagem aqui do conhecimento. Seu conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo. Beleza, então vamos encher essa sacolinha, né? E ampliar essa árvore do conhecimento. E vamos lá, vamos iniciando já com o gênero textual. Olha aí, ó, tirinha. Falei pra você, né? Você aí já leu o gibi? Ainda não? Poxa vida, mas tenha calma, porque aqui durante as aulas você vai ter várias tirinhas, depois você pode colecionar, né? Porque quando você tem o material impresso, te dá a oportunidade de você ficar aí muito mais aconchegante, próximo desse material para sua leitura, também uma leitura deleite depois dessa com a explicação. Vamos lá então estudar por que separado com acento, entender aí esses dois termos. Como é que nós vamos utilizar isso no nosso dia a dia, na produção textual? Tem dúvida? Calma, vamos entender. Então, quando eu tenho um porquê separado, sem acento e com acento, é porque está presente o quê? A preposição mais o pronome interrogativo. Observe aqui na tira. Liz, por que você me ama? Eu tenho minhas razões. Por que eu sou ninja? Por que mais seria? Então, o que você percebeu aqui, amadinho? Olha só, quando falou o pronome interrogativo, ó, terminou com uma interrogação. Belezinha? E aqui eu tenho o seguinte, quando que eu vou usar o porquê? Em frases diretas e em frases indiretas, né? Ó, por que você não veio logo no início do questionamento, da frase, da oração? Eu vou usar o porquê preposição e o quezinho aqui é pronome interrogativo. Bom, olha, então vamos lá um pouquinho. Você aí compreendeu essa construção do porquê em uma frase interrogativa direta? Por quê, né? Ela vai estar sempre no início da frase. Direta por quê? Porque ela está fazendo uma pergunta tipo na lata. E se é uma pergunta direta, esse porquê ele é separado e sem acento. A construção, esse por é uma preposição e o que é um pronome interrogativo. Então, quando alguém lhe perguntar, olha, por que você está usando esse porquê dessa maneira no início da frase? Você diz, porque eu estou fazendo uma pergunta direta, certo? E se é direta, no início da frase. Ok? E aí, sem esquecer da pontuação. Se nós estamos falando de frase, tá? Nós vamos ter uma aula também recordando os tipos de frase. Mas como nós falamos, nós vamos te deixar tranquilo em todas as regras, tá certo? Lembrar, início, tá? Da frase, porquê separado sem acento. E se é uma frase interrogativa, finalizar com ponto de interrogação. E na frase, né, indireta, olha só, gostaria de saber por que lutamos? Olha só, aqui você vai perceber que é uma frase indireta. Só que não usou a interrogação. Por quê? Olha só, porque, olha só, gostaria de saber por que lutamos. Ó, então tá no meio da frase também, aí você vai usar o quê? O porquê separado sem acento. Ou então você também pode substituir pelo qual, né? Ou flexões. Ok, muito bem. Pronto, essa é a primeira informação dessa regra. Entender
né, no início de uma frase direta, porque separado sem acento, e na indireta também. E olha o sinal de pontuação. Mais um exemplo aí para a gente avançar. Ele não veio porque toda vez que esse porquê vir no fim da frase, no finalzinho da frase, sempre receberá o quê? O acento circunflexo, tá bom? Mas ele ainda continua sendo preposição, mas pronome interrogativo. Beleza! Professor, é o chapeuzinho, é? Não, acento circunflexo. Pronto. Vocês, ó... Não pode usar a nomenclatura incorreta, tá? Exatamente. Curiosidade! Vamos lá! A palavra que, em final de frase, recebe o acento circunflexo. Ah, então não é chapeuzinho, né? O nome, tá? O nome, né, é acento circunflexo. A expressão o que pode exercer 3 funções distintas, 3 funções diferentes. Vamos lá. Você precisa de quê? Olha só. A outra, ele sabe o quê? E mais outra, o quê? Não acredito nisso. Então, você vai observar aqui, ó, que na segunda frase, eu tenho esse quezinho que substitui o motivo. Ele sabe o motivo? Ele sabe a razão? Então, tá com função de substantivo. Mas calma, amadinho. E esse o quê? É expressão de admiração, ou você quer expressar o sentimento que foi surpresa, tá certo? Ok? Vamos lá! Mais aqui para vocês, né? Ele tem o quê? Vamos apagar. Deixa eu aqui. apagar, porque agora está atrapalhando. Pegou aí a visão? Posso apagar? Beleza. Pode. Vamos lá, então. Ele tem um quê de mistério. Então, você, pelo contexto, você já vai perceber a função que foi diferente em cada frase. Que consegui chegar a tempo. Poxa, ficou assim surpreso. Poxa, como assim? E mais outra, há um quê inexplicável em sua atitude. Bom, então vamos passar agora para entender a questão da preposição mais o pronome relativo, né? Vamos lá, como é que a gente vai usar nessa troca, amadinha? Como é que o estudante aí vai poder fazer o uso? Vamos lá. Ele vai usar, olha só, pelo qual e suas variações, ó, que pode ser pela qual, pelos quais, pelas quais. Fazer uma adequação, exatamente, né? Substitua e você já vai entender. Encaixou pelo qual? Pronto. O bom mesmo é o exemplo. Então, vamos lá. Ó, ela é a mulher porque me apaixonei. Ela é a mulher pela qual me apaixonei. Ah, sim. Vamos e outra lá. aqui, não conheço as pessoas porque espero. Não conheço as pessoas pelas quais espero. Então, pronome relativo sempre vai estar ligado à palavra anterior. Então, você vai saber fazer a flexão. Na primeira ficou pelo qual. Por quê? Tá se referindo a quem, ó? A mulher. Na segunda vai ficar pelas quais. E assim por diante. Este é o caminho por que passo. Este é o caminho pelo qual passo. Opa! Beleza, vamos lá. Agora uma tirinha, um gênero textual, tirinhas, né? Vamos lá. Olha, eu quero ser essa... Você vai ser um personagem, você é outro. Exatamente. Pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? Porque vou pesquisar sobre isso, lindinha. Mãe, por que será que os passarinhos não tomam choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Porque são muito leves. Júnior, a água incolor por quê? O que é incolor? Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nesta casa? Então, aqui, aluninho da NASA, estudante, você vai perceber o uso
do porquê e vai construir o seu conceito. Belezinha? Você vai chegar em casa, você vai chegar à sua casa e vai fazer a releitura desse material aqui. Entender como foi utilizado o porquê em cada quadrinho. E aí você explica da forma que você compreendeu. Depois da explicação que você já ouviu, tá certo? Vamos agora no porquê junto sem acento. Esse porquê junto sem acento, ele é uma conjunção. Olha só, uma conjunção explicativa, equivale a pois. Beleza, calma. Você já está aí dizendo, mas o que é conjunção? Calma. Todos esses termos que estamos colocando aqui, você terá uma aula específica. Mas eu já vou passar aqui um spoiler para você. Conjunção é aquele termo que liga, tá, uma frase a outra, uma oração a outra. Pronto, nesse primeiro momento, isto já vai te ajudar. E aí, esse termo que eu falei é uma palavra, tá certo? E aqui, sendo conjunção, esse porquê aqui corresponde à conjunção pois. Olha só no exemplo. Eu não fui à escola porque estava doente. Eu não fui à escola, pois estava doente. Venha depressa, porque sua presença é indispensável. Venha depressa, pois sua presença é indispensável. Não fale alto, porque estamos em aula. Não fale alto, pois estamos em aula. Certo. Mais um exemplo. Não foi ao trabalho porque estava doente. Então, aí já está dizendo uma causa, né? O motivo por que não foi ao trabalho. Ok. Então, nos exemplos ali, você tem cada função do porquê explicando dentro da oração, tá certo? Vamos lá de tirinha! Olha só, aqui para ficar marcado para vocês, ó. Como é que tá escrito aí? Nos separamos nas perguntas. Olha só o porquê separado. Nos juntamos nas respostas. Fica gravada aí, ó, essa imagem. De novo, vai lá, Madinha, de novo. Nos separamos nas perguntas. Nos juntamos nas respostas. E tome nota. Agora o porquê junto com acento. Ele tem função de substantivo. Você pode mudar pela palavra a razão ou motivo, sempre acompanhado de determinante. Vem sempre acompanhado de uma palavra que o caracteriza. Quais são? Artigo, pronome ou numeral. Olha aqui no exemplo. Qual o porquê da sua revolta? Olha o artigo aí ao lado do porquê. Qual o motivo da sua revolta? Então, o porquê junto tem função de substantivos. Ok, e aqui na regra você tem a palavra caracteriza, tá? Essa é a principal para te dizer que o porquê com acento, ele precisa ter esse artigo aqui, tá bom? Se não tiver, vai ter outra classificação. Então, tome nota nas dicas que estamos colocando aqui para você na regra, tá certo? Professora, mas esse porquê junto com acento, ele só pode ser caracterizado por um artigo? Não, olha só, pode ser por um artigo, também pode ser por um pronome, também pode ser por numeral, certo? Exatamente, como no exemplo, este porquê não me convenceu. Este aí é um pronome demonstrativo. Beleza? Ó, deve haver um porquê para ele se atrasar. Deve haver um motivo, uma razão. Coloque isso aí. Se encaixou a palavra um motivo ou uma razão, já sabe que o porquê vai ter função de substantivo. Ok, e o que a gente pontuou para você aqui? Olha só, artigo, o, pronome, este, e numeral, um. Então, lembrando que para esse porquê com acento junto, né, com acento, ele tem que ter aí um caracterizador para poder ser aí o substantivo, tá certo? Muito bem, passando aí do porquê, agora vamos embora, porque vamos para mais uma outra regra. Agora,
Mal com L e mal com U. Não é o mal, mal, não, né? Fácil. Olha só, Amadinho, quando você empregar o mal, né, com U, é porque ele é um adjetivo, ele vai caracterizar um substantivo. E você vai fazer a troquinha, né? Com qual palavra? Com a palavra oposta, que é o bom. Vamos lá. Então, vamos aqui. Eu sei que você já lembrou lá do seu 9º ano, não é isso? Do 8º, 7º ano, é isso aí. E aqui nós estamos recordando a aula de nivelamento. Vamos aqui aos exemplos. Obtivemos um mau resultado. Olha a troca. Obtivemos um bom resultado. Encaixou o bom. O que acontece? Ele é o quê? Mal com U. Beleza? Mais outro exemplo aqui para vocês, ó. É mais fácil vencer o mau hábito hoje do que amanhã. Vê se encaixa o bom aí. Encaixou? Então, ótimo. Você já sabe que vai ser mal com U. Beleza? Ok, então, isso é um adjetivo. Vamos lá. Vai sempre caracterizar. E o mal com L, Amadinho, você pode trocar por bem. Ele pode ser um substantivo, ele pode ser um advérbio. Vamos aqui, ó. Ela fala mal. Olha só, mal quer dizer o modo de falar. É um advérbio. Outra aqui. Não há mal que sempre dure, não há bem que sempre dure. Mais outra aqui para vocês. A criança era mal educada, a criança era bem educada. Então, você vai perceber aí advérbio ou substantivo, tá bom? Na segunda, no há mal, tá tendo função de quê? De substantivo. Belezinha? E na terceira, função de advérbio, que é de modo. Ok? Acompanhando, tira essa fumaça da cabeça, ouviu? Vamos lá. Ela sofre desse mal desde os 8 anos de idade. Olha só, mal aí, ó, substantivo. Beleza, então. Quando pode ser trocado por quando? Ela vai ser conjunção temporal, olha só. E aqui, mais uma vez, conjunção, né? Vai ser aquele termo que vai ligar uma oração à outra, tá certo? Só que aqui vai ligar indicando tempo. Ó, mal a prova acabou, todos saíram. Ó, assim que a prova acabou, todos saíram. Quando a prova acabou, todos saíram. E também esse mal pode ser trocado por dificilmente ou a custo. Olha só, estava tão fraco que dificilmente podia caminhar. Que mal podia caminhar. Então aí você trocou por dificilmente, trocou por bem. Olha só, então vai ser o quê? Mal com L. O que acontece lá com mal com U? Só troca por bom. Beleza? E agora? Mais ou mas? Atenção! Agora você tem que lembrar aí da realidade. Quando você está escrevendo um bilhetinho, um recadinho, né? Rapidinho ali no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter. Aí você usa lá, um recado mesmo para deixar em casa, né? Você vai dizer mais, né? Volto mais tarde, né? E aí, esse mais é com i ou é um mas sem o i? Olha só, tá indicando o quê, Amadinho? Uma intensidade. Quando for um advérbio, vai ser mais com i. Olha só. E você também, outro macete, né? Você pode trocar pelo menos, ó. Ela é mais alta que a irmã. Ela é menos alta que a irmã. Trocando pelo menos. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Hoje vivemos num mundo melhor e menos justo. Ó, daquela ideia de intensidade. Beleza. Usa-se mas
quando pode ser trocado por Porém. ou Como? E ele vai ter função de quê? De conjunção. Ó, correu muito, mas não se cansou. Correu muito, porém não se cansou. Mais outra aí, ó. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Não só estuda, mas também trabalha. Não só estuda, como também trabalha. Nessa terceira aí, você vê que já dá para substituir pelo como. E aqui a gente falando de conjunção, quando eu falei que é aquela palavra que liga, né, aí as orações, olha aqui, ela está exatamente fazendo essa função, ó, de mãos dadas aí nas duas orações, né? Não só estuda, mas também trabalha, certo? Então, para vocês já indo compreendendo essa questão do que vem a ser a conjunção. Veja lá, a palavra mas, né, sem o i, mas, com acento, é o plural de Má. É adjetivo, sinônimo de ruim. Olha só, nesse semestre, suas notas estão muito más, estão muito ruins. Olha só, é o adjetivo, tá caracterizando, né? Então, esse má. As meninas são más, ó, de maldade, tá bom? As madrastas foram consideradas más. Ai, pela fé, claro que não, tem madrasta boa. Ele só tem mais ideias. Ok. E agora, como é que a gente vai fazer a questão do uso do senão? Esse senão separado, tá vendo aqui, ó? Vou até fazer aqui uma setinha aqui, ó. Viu? Tá separado. Senão. É quando ele for uma conjunção, né, condicional. Presta atenção, ó. Vai dar ideia de condição. Ele pode ser trocado por caso. Quando ser for igual ou equivalente a caso. Olha só no exemplo. Volte cedo, se não quiser apanhar. Volte cedo, caso, né, não queira apanhar. Se não fizer sol, não iremos à praia. Olha só, então você vai trocar caso não fizer sol, não iremos à praia. Então, se não separado porque é conjunção. Ok, e aqui, olha só, olha aí a observação, um recadinho para você. Senão separado inicia a oração condicional. Se você lembrar dessa orientação, pronto, já é meio caminho andado. Olha só aqui, o que a regra diz? Está no início, ó. Se é uma condição, uma conjunção aí que dá uma ideia de condição. Se não fizer sol, não iremos à praia. Mas só não vamos à praia se não tiver sol. Exato, olha a condição. E esse senão é separado. Se não houver aula, se não houver aula, iremos ao cinema. Então, só iremos ao cinema se não houver aula. Pena que não vão, porque está tendo aula. Vai lá. Os prontos-socorros fecharão as portas se não comprarem equipamentos adequados. Olha só a minha língua travando aqui, amadinha. Ó, caso não comprarem os equipamentos adequados. Fácil, né? Faça esse macetezinho, troca, se encaixou o caso, o senão será separado. Separado. E quando aí for equivalente a ou, né? Nesse caso, o verbo estará subentendido. Como assim? Vamos lá. Trarei 2 livros, se não 3. Olha só, ou 3. Aqui, subentendido, olha só, né? Essa palavra. Subentende-se aqui. Né? Exatamente. Esse ou. Olha só, quando acompanhado do advérbio de negação não, possui o seguinte significado. Caso não, quando não. Beleza. Dúvidas? Vamos seguindo. Olha só, há 2 pessoas interessadas, se não 3.
Beleza, agora já estudamos o senão separado, né? Sendo aí uma condicional no início de frase ou quando ela pode ser trocada por caso. Beleza. E agora o senão junto. O que acontece? Como é que funciona essa regra? Quando significa Do contrário. Olha só. Fale alto, senão ninguém ouvirá. Caso contrário, né? Do contrário, ninguém ouvirá. Olha, presta atenção aqui, mais um aqui para vocês. Estudo muito, senão serei reprovado. Estudo muito, do contrário, serei reprovado. Mais uma aqui para vocês. Argumentem sempre, senão levarão gato por lebre. Caso contrário, levarão gato por lebre. Mais uma observação aqui, ó. Se mudarmos a pontuação, aparecerá o quê? O senão separado. Olha só. Fale alto, senão ninguém ouvirá. Entendeu? Se for para começar com a conjunção, vai ficar separado. Se começar depois, ficará junto. Beleza? E agora, quando significa a não ser? A não ser. Vamos lá. Não fazia coisa alguma se não reclamar. Não fazia coisa alguma a não ser reclamar. Ninguém, senão os alunos mais aplicados, compareceu à palestra. Ninguém, a não ser os alunos mais aplicados, compareceu à palestra. Não lhe restava alternativa senão estudar. Não restava alternativa a não ser estudar. Amadinhos, olha o macete. Troca o senão junto por a não ser. Trocou, já sabe que automaticamente ficará junto. Já dei a resposta. Eita, Amadinha! Muito bem. Vamos lá. Quando significa mas, né? Mas sim ou mas também. Olha só, são obras não apenas instrutivas, senão divertidas. Ó, mas sim divertida, mas também divertida. O que eu trouxe não era gasolina, senão querosene. O que eu trouxe não era gasolina, mas sim querosene. Não era diamante e nem rubi, senão cristal. Olha só. Mas o que está acontecendo aqui? Terra fé! Bom, eu espero que você aí realmente tenha conseguido acompanhar, né, Amadinha? Foram várias regras, mas de termos que são aí do dia a dia, né? Já iniciando com essa revisão geral, para já poder aí te auxiliar para aí as suas aulas, certo? E tendo dúvida, claro, sempre há, né, Amadinha? Sempre há essa dúvida. Língua portuguesa, ela vem para, digamos assim, auxiliar os demais componentes. E é claro, regra, a própria palavra já nos remete àquele estranhamento, né? Porque não é muito bom a gente estar nas regras, né? Seguindo regras. E assim, a língua portuguesa, ela traz, mas é para uma adequação ortográfica, né? Esse acordo convencional, certo? Para quando a sua produção chegar, né, lá para o receptor, seja ele aí, seu colega em sala de aula, ou alguém, ou nós, né, as suas professoras, sendo aí qualquer que venha a ler a sua produção, a gente consiga compreender, porque você utilizou aí exatamente aí as regras ortográficas da língua portuguesa, tá certo? É isso aí. E então, é uma das competências, né, lá da nossa... Exatamente, tanto por isso que tem aquele momento aqui da nossa aula que é a hora de produzir, que é não produzir no gênero, que você vai colocar em prática o que você está estudando.
o emprego de certas palavras. Saindo aí da teoria e indo para a prática. Vamos lá então, vamos ver qual é a sua primeira atividade do Trabalhando Gênero. Vamos lá, vamos ver aí. Então nós temos aí a hora de produzir com o pé direito. Uhul! Hora de produzir. Você vai fazer o quê? Olha lá, o gênero que você vai trabalhar é o diário, certo? Então, você já teve contato com o diário? Ou você já produz, já faz aí, você já tem o seu diário? Beleza. Quem não tem, a gente vai falar um pouquinho aqui. No diário, o texto ele é um texto pessoal, em que você vai relatar, vai contar tudo sobre você, né? As suas ideias, o que você passou, sua opinião, seus desejos, sentimentos, tudo sobre o seu dia a dia. E aqui as orientações para você. Como é que você vai produzir, para quem vai produzir pela primeira vez, para quem vai escrever, tá? Escolha aí um caderno para você, um caderno pequeno, para você ir começar a relatar a sua história a partir de agora com a língua portuguesa no novo ensino médio, tá bom? Essa atividade hoje você vai iniciar relatando apenas este primeiro dia da sua aula em língua portuguesa, tá certo? Conte tudo, desde o caminho de casa, chegou na escola, o que aconteceu, beleza? Muito bem. Professor presencial, contamos aí com a sua colaboração para auxiliar o nosso estudante aí. Terminou? Onde é que o nosso estudante vai colocar esse trabalho? No portfólio. Muito bem. E aí, como funciona o portfólio? Eu vou trazer o meu na próxima aula para você ver, tá? Você pode produzir, catalogar, você pode criar também um portfólio, fazer uma capa de caderno velho, você dobra, ilustra ali direitinho, cola adesivo, você que constrói seu portfólio, para você reunir ali todas as suas atividades do Trabalhando Gênero, tá certo? E, amadinha, eu acredito que é isso, né? É isso aí. E aguardamos vocês lá na revisão, tá? Muito bem, Até então, até lá!